Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o programa de compliance no âmbito das licitações públicas, e eu já começo esclarecendo que a minha fala vai ser muito mais voltada ao programa de compliance para as empresas privadas, embora hoje a gente já possa falar em integridade, programa de compliance no âmbito da administração pública. Já existem decretos federais obrigando, com outros nomes, né, não chamam de programa de compliance. A própria Lei 13.303 das estatais também obriga que as empresas estatais hoje tenham um departamento de compliance interno que estruturem uma série de controles e mecanismos que são muito similares aos pilares do programa de compliance que foi pensado inicialmente, pelo menos no ordenamento brasileiro, para as empresas privadas. Então, eu sou uma grande entusiasta da palavra compliance, é uma palavra do programa de compliance. E compliance é uma palavra que está muito na moda, né? Todo dia a gente vê um jornal, sai um artigo novo, de repente aparece um livro novo sobre compliance, alguém falando que fez um curso, que assistiu uma palestra de alguém. E aí, eu, como gosto muito do tema, os meus amigos sabem que eu estudo, um amigo meu um dia chegou e falou, vem cá, eu escuto muita gente falar sobre compliance, eu leio muito sobre o assunto, vejo o Jota, vejo o Conjur, todo dia tem uma notícia nova, mas todo mundo fala, deriva do verbo to comply, estar em conformidade, seguir a lei, seguir os regulamentos, estar de acordo com as normativas, mas me explica de verdade, assim, tirando todos esses floreios, tirando todos esses rodeios, o que é o programa de compliance de verdade? E eu acho que essa é uma pergunta que deve permear a mente de muita gente, inclusive de pessoas que falam e que estudam sobre o tema, porque, para entender o programa de compliance, tem que ter um mínimo de vivência prática, tem que estar dentro de uma empresa, tem que ver como é que funciona na prática e tem que ver o que é e o que não é o programa de compliance. Por isso que eu gosto sempre de começar falando sobre o que não é compliance. E aí, eu acho que a primeira diferenciação que tem que ser feita é entre programa de compliance e governança corporativa, porque muita gente confunde, foram palavras que vieram para o nosso ordenamento meio que juntas, algumas pessoas dizem, tá, mas isso é fazer tudo certo não é compliance, fazer tudo certo não é conformidade, então qual que é a diferença da governança corporativa e do programa de compliance? A governança corporativa ela é um programa muito mais amplo, ela é um objetivo muito mais amplo da empresa. E ela também é muito mais associada com questões societárias, com acordo de acionistas, com divisão de lucros, com a forma como vai ser regida a assembleia de sócios, a assembleia geral da empresa. E o programa de compliance, nesse aspecto, ele pode ser considerado um pilar, uma perna da governança corporativa, mas ele não se confunde com ela. Porque no nosso ordenamento, e isso eu acho muito importante que fique claro, às vezes o escritório é contratado para fazer programas de compliance para alguma empresa, e alguém vira para mim e fala assim, sim, mas se eles fizerem alguma coisa errada, eles não vão dizer que a culpa é de vocês, que vocês que planejaram certo? O programa de compliance não é uma garantia de que a empresa vai fazer exatamente tudo certo dentro dos ditames. O primeiro objetivo dele é evitar que a empresa, que está contratando o programa, se envolva em algum tipo de corrupção, de ato ilícito envolvendo a administração pública. Depois, ele pode se estender até onde a empresa quiser. Pode haver um programa de compliance focado no direito do trabalho, para garantir que a empresa cumpra as normas trabalhistas. Pode haver um programa de compliance fiscal, que já se fala em tax compliance, né, para garantir que todos os tributos estejam sendo recolhidos da forma devida, que haja uma conformidade com a legislação fiscal. Mas o objetivo primordial dele, quando a gente fala em programa de compliance dentro da perspectiva do direito brasileiro, é evitar o envolvimento da empresa, dos seus colaboradores, das pessoas que agem em nome da empresa, em atos de corrupção, essencialmente no trâmite com a administração pública. E por que o programa de compliance, então, não se confunde com auditoria, que também é uma outra palavra? A gente vai combinar, vai instituir uma série de programas internos, de controles internos. Qual que é a diferença disso com a auditoria interna, ou com a auditoria externa, que eu já contrato, que vai lá todo mês garantir, ou 2 vezes por ano, garantir que eu estou fazendo tudo isso em conformidade? A auditoria externa, a auditoria interna ou externa, a auditoria em si, ela olha para trás. Ela vê tudo que foi feito pela empresa e diz assim, aqui foi feito errado, aqui foi feito certo, aqui vai ter que refazer. Vai ter que ver quem que autorizou esse pagamento sem todos os documentos que eram necessários. Ela olha para o passado e tenta verificar todas as coisas que foram feitas de forma equivocada para, né, evitar, mas ela, essencialmente, tem essa função de fiscalização e de repressão. E o programa de compliance, pelo contrário, ele busca muito mais olhar para o futuro, ver os erros que foram cometidos no passado, mas pensar em outras perspectivas de como esses erros podem ser prevenidos, podem ser evitados. E aí, aproveitando que o Dr. Samuel é o vice-presidente da campanha de O que você tem a ver com a corrupção, é uma campanha que já lá atrás, quando o Dr. Afonso conduzia, era uma campanha que propunha novos meios de combate à corrupção, muito mais com esse viés preventivo, não só de criação de novas leis, não só de repressão, não só de tentar punir quem fez coisa errada, mas de tentar evitar que esses tipos de ilícitos voltassem a acontecer. Então, diferenciando
esses 3 conceitos que eu acho que são essenciais para a gente começar a falar um pouquinho de compliance. Por que esse termo surgiu no ordenamento brasileiro no âmbito do direito? Ele já era um termo muito utilizado na administração pública, na administração empresarial, mas no âmbito do direito ele, de repente, fez um boom e a gente começou a ver em todos os lugares. Foi com a edição da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, de 2013, que instituiu a responsabilidade objetiva para as empresas, inclusive por atos de terceiros que atuem em seu nome. Eu gosto de usar um exemplo para ilustrar a amplitude dessa responsabilidade objetiva, para quem ainda não teve muito contato com a lei anticorrupção, de uma empresa que tenha vencido uma licitação pública e contrate uma transportadora para trazer, eventualmente, o produto que ela vai fornecer para a administração pública. E aí ela contrata essa transportadora, e um funcionário da transportadora, lá pelas tantas, no trâmite da mercadoria, ele decide pagar uma propina para um agente alfandegário, às vezes para liberar essa mercadoria mais rápido. Muitas vezes ele não está nem mal intencionado no sentido de querer se beneficiar, ele quer ser eficiente, ele quer mostrar que ele é um bom fornecedor, que ele entrega a mercadoria rápido, ele acha que aquela ali é uma prática arraigada, que ele não vai conseguir fugir daquilo, então ele paga uma propina para que essa mercadoria seja liberada mais rápido e entregue para o cliente dele, que é a empresa que contratou com a administração pública. E aí essa empresa, por um ato de um terceiro que cometeu um ato de corrupção, é beneficiada, mas nos termos da lei dá para fazer essa interpretação, esse exemplo hipotético ele é plausível, ela é beneficiada porque ela está recebendo a mercadoria e está entregando para a administração pública, se utilizou desse serviço para executar o contrato dela e vai receber por isso, e ela pode ser responsabilizada pelo ato ilícito desse sujeito, desse funcionário da transportadora. Eu vou repetir, essa empresa ela não incentivou esse sujeito a fazer isso, ela não deu a entender que ela queria que aquela mercadoria fosse entregue mais rápido, que ele adotasse todos os meios possíveis e impossíveis, do tipo, não quero saber como fez, só quero saber que entregou na data. Ela não disse nada disso, ela simplesmente contratou um serviço, o sujeito tomou uma decisão errada e ela pode ser responsabilizada por isso. E daí surge a grande importância dos programas de compliance no nosso ordenamento jurídico, porque, como eu coloquei ali, uma das penalidades administrativas para as empresas que se envolvem em algum ato de corrupção é a aplicação de multa, que pode chegar até o patamar de 20% do faturamento anual bruto da empresa. Isso aí quebra qualquer empresa. Se for aplicada uma multa nesse patamar, é para fechar a empresa, é muito difícil que ela se reestruture, né? E o programa de compliance, nos termos da legislação, ele é uma possibilidade de que essa pena de multa venha a ser reduzida até 4%. Quando surgiu a lei, quando se começou a falar sobre compliance, todo mundo dizia assim, poxa, mas eu vou gastar tanto dinheiro para implementar um programa de compliance dentro da minha empresa, uma coisa que custa caro para fazer e para manter, para ter uma redução de só 4% do valor de uma eventual multa, que eu nem sei se vai ser aplicado, não, vou esperar acontecer para ver o que eu faço, né? Então, no começo se questionava muito se o programa de compliance ia pegar, se não ia pegar. Mas, com o passar do tempo, as empresas não tiveram mais como ficar na dúvida, porque elas começaram a ser exigidas dos seus próprios parceiros comerciais. O programa de compliance é uma realidade hoje. As grandes empresas, as multinacionais, hoje as estatais, já com a vigência da nova lei das estatais, elas exigem de todos os seus parceiros negociais, praticamente, de todos os seus fornecedores, que eles tenham algum tipo de controle interno, algum tipo de política interna voltada a garantir uma maior integridade para os seus negócios, para as pessoas que atuam em nome da empresa. Então, hoje, se você vai contratar alguma grande empresa, quem aqui é do setor privado já deve ter recebido um formulário de compliance, um formulário de integridade. Eu vou responder esse questionário para saber se eu posso ou se eu não posso ser contratado pela empresa. Esses dias, no escritório, a gente fez um orçamento com uma seguradora, e aí o pessoal do administrativo veio falar comigo e falaram assim, Fernando, estão perguntando se a gente tem programa de compliance. Eu falei, temos, está aqui o nosso código de conduta, está aqui, não sei o quê. Não, mas eles querem saber quais são os nossos procedimentos internos, eles querem todas as políticas que a gente tem, os registros, não sei o quê. Ou seja, não basta mais dizer que tem e apresentar um código de conduta e está publicado no site. Hoje, as empresas estão muito acostumadas já com essa prática, que para alguns ainda é nova. Então, eles querem muito mais, eles querem uma prova efetiva, porque, claro, a gente estava pedindo orçamento para a seguradora, quando ela vai se comprometer a fazer um seguro em nome de alguém, ela quer saber de que forma essa empresa, esse escritório de advocacia, no caso, está protegido, até que ponto ele está protegido. A existência ou não do programa, nesse sentido, vai influenciar diretamente na contratação, no orçamento, na proposta dessa seguradora. Então, não tem mais como fugir, principalmente em relação às empresas que contratam com a administração pública agora no âmbito das estatais, mas mesmo aquelas que não contratam, às vezes eu tenho amigos que dizem assim, mas eu não me envolvo, não participo de licitação, eu não vou precisar fazer programa de compliance. Eu falando, então espera aí até alguma empresa grande bater na tua porta ou tu precisar contratar o serviço de alguma empresa grande para ver se não vai precisar de verdade de contratar e de implementar, enfim, pensar em compliance dentro da empresa.
Um segundo motivo, um segundo incentivo para que as empresas, então, pensem em compliance, seria a diminuição dos riscos de envolvimento em atos ilícitos. E aí também muita gente pode dizer, eu não acredito, não funciona, o Odebrecht tinha um programa de compliance super bem estruturado e mesmo assim se envolveu na Lava Jato, não serve para nada, enfim. Existem estudos, e eu vou citar também a feliz colocação do professor Juarez no dia de ontem, de economistas, de psicólogos, pessoas que estudam a economia, a psicologia, economia comportamental, é o campo que chama, de que os controles internos que compõem um programa de compliance, eles são efetivos, eles produzem resultados, eles não erradicam a corrupção. E isso é importante que fique claro. Muita gente que critica os programas de compliance enxergam o programa como uma forma de acabar com a corrupção de uma vez. Assim. Então, se eu tenho um programa de compliance, eu vou garantir que não estou fazendo nada de errado. Não é isso. A corrupção é uma coisa, como o professor Salomão falou ontem, que é praticamente impossível de ser extirpada da nossa sociedade. Né? Todos nós somos potenciais corruptores. Vai depender do meio que a gente está, claro, das nossas características pessoais, mas a gente nunca sabe qual é a situação que a gente vai se ver envolvido. Então, ela não é uma coisa que vai acabar. E aí podem pensar, que pessimista, a corrupção sempre vai existir. Não, pelo contrário. Eu sou muito otimista e eu acredito no programa de compliance como uma forma de reduzir, não de mitigar e não de acabar com a corrupção, mas de reduzir potencialmente os riscos de envolvimento dos colaboradores das empresas e das empresas, de uma forma geral, em atos de corrupção. E aí, esse segundo ponto se liga com o terceiro, que é a reputação, a marca, a imagem da empresa. Hoje, no meio empresarial, se costuma dizer assim, os colaboradores, as pessoas que trabalham na empresa, a empresa é o segundo nome, é o sobrenome das pessoas, né? O fulano de tal, da Egea, sei lá, o ciclano da Odebrecht, enfim, as pessoas têm orgulho de dizer que trabalham em cada lugar. E o envolvimento de uma empresa em ato de corrupção é uma coisa que compromete a reputação das empresas algumas vezes de forma irremediável. Não digo de todas as vezes, acho que muitas empresas que estiveram envolvidas nesses escândalos recentes estão se reerguendo e ainda vão se reerguer, mas, em alguns casos, o prejuízo é irremediável. E também existem uma série de constatações de dados que foram agrupados de que qualquer penalidade que possa vir a ser aplicada no âmbito administrativo ou no âmbito judicial não se compara à perda reputacional, ao quanto que a empresa cai na Bolsa de Valores no outro dia, já que ela aparece numa manchete de jornal, mesmo sem ela ter, de fato, sido comprovado que ela se envolveu em algum tipo de ato de corrupção. O simples fato do nome dela cair na boca do povo, como a gente fala, assim, já é o suficiente para que o valor, o capital dela perante o mercado seja drasticamente reduzido. E, além disso, falando em sustentabilidade, que eu acho que é um tema que também está pautando bastante o nosso Congresso, os empresários hoje precisam pensar na empresa como uma coisa contínua, a longo prazo, que tem que continuar no tempo, mesmo que aquela pessoa, no âmbito das empresas familiares, resolva se aposentar, não queira mais trabalhar, ou em algumas outras empresas vá para outra empresa. Então, o programa de compliance, junto com a governança corporativa, é uma forma de garantir a continuidade da empresa, independentemente de quem esteja dirigindo a organização naquele momento. E aí tá, então, quando uma empresa, a gente vai vender um programa de compliance para uma empresa, ou uma empresa vem procurar o escritório, ou alguma consultoria especializada, querendo elaborar um programa de compliance, qual é a primeira pergunta que tem que ser feita? Para que você quer, por que você quer elaborar, por que você quer implementar um programa de compliance dentro da empresa? Eu quero, porque eu quero garantir que os valores sejam, que os meus colaboradores sigam valores éticos, sigam um padrão de integridade, sigam premissas legais e se comportem de acordo com a legislação. Esse é um programa de compliance que pode dar certo. Não, eu quero só porque quando o Tribunal de Contas, o Ministério Público baterem aqui, eu quero ter uma série de documentos formais para mostrar para eles que a gente está fazendo o que, na verdade, a gente não está fazendo. Esse programa de compliance nunca vai dar certo e não adianta a gente querer fazer um programa na marra. A gente vai vender o que o nosso cliente quer, claro, mas a gente já tem que saber das limitações a partir dali. É impossível empurrar para uma empresa, dentro de uma empresa, um programa de compliance sem que a alta administração, os dirigentes da empresa, queiram essa mudança cultural, queiram mudar esse padrão de comportamento dentro da sua organização. E uma vez feita essa pergunta e esclarecido se a empresa quer um programa efetivo ou se ela quer um programa só para inglês ver, por assim dizer, a próxima pergunta é como eu vou realizar, como eu vou fazer esse programa de compliance. E, nesse primeiro momento, é importante fazer uma análise de risco, porque não existe uma fórmula pronta, não existe receita, não existe um programa que seja padrão e possa ser aplicado, replicado em todas as empresas. É importante saber qual é o tipo de atividade que é desempenhada pela empresa, em questões empresariais, quais são as frentes em que ela está mais exposta, onde há mais vulnerabilidade, de que forma ela interage mais com os agentes públicos, qual é o tipo de atividade dela. Uma empresa que contrata com a administração pública, por exemplo, é muito mais vulnerável a atos de corrupção do que, eventualmente, uma seguradora que não contrate com a administração pública, porque tem algumas que contratam, mas, enfim. Então, é importante mapear todos esses riscos, fazer essa análise prévia de riscos. Depois de ter feito tudo isso,
é importante saber o que eu vou fazer, o que eu estou disposto. O programa de compliance não é uma coisa que eu consigo construir da noite para o dia. É difícil, leva anos. Assim, é muito difícil um programa que consiga ser efetivo. Então, é preciso estabelecer prioridades, verificar o que já está sendo feito da empresa, dentro da empresa, o que precisa ser melhorado, de que forma vai ser melhorado, até onde o empresário está disposto a gastar, a empregar esforços para mudar alguma coisa dentro da empresa. E depois disso vem a parte que é a mais complicada de todas, que é enraizar o programa dentro da empresa, fazer com que os colaboradores, com que todo mundo que fala, o que representa, que olhe para a empresa e veja, essa é uma empresa íntegra, essa é uma empresa que atua, se eu trabalhar lá, eu sei que eu não posso me envolver em nenhum tipo de rolo, em nenhum tipo de confusão. E aí, feito isso, o programa de compliance, de uma forma geral, como eu disse, ele não tem uma receita pronta, mas tem alguns elementos mínimos que compõem quase todos os programas. E o primeiro deles é o apoio da alta administração, que vem lá daquela pergunta, por quê? Por que a gente quer implementar um programa de compliance? Porque eu quero que a minha empresa seja uma empresa ética. Então, a alta administração tem que dar esse apoio perene e sólido. Assim, costuma-se dizer tone from the top, ou então a conduta do topo, que é o exemplo muito mais do que a palavra. Apoio da alta administração não é chegar lá na frente e dizer assim, olha, a partir de agora nós temos um código de conduta, todo mundo tem que cumprir, vamos ter uma série de treinamentos. O apoio da alta administração é muito mais o exemplo. Não adianta um presidente que vai lá, faz discurso, faz compliance day, contrata consultoria e continua fazendo piada racista, continua não pagando hora extra para os seus colaboradores e diz assim, quando eles processarem a gente vê, de repente incorpora esse risco nos custos. Ele tem que dar um exemplo de que ele está disposto a cumprir a legislação, senão ninguém abaixo da cadeia vai fazer isso. Ninguém vai acreditar nisso. O segundo elemento, então, seria a análise de riscos, que é isso que eu falei, esse mapeamento prévio, esse levantamento inicial de verificar quais são as áreas mais vulneráveis da empresa. Por exemplo, um setor que precisa lidar com a vigilância sanitária para expedição de alvará, ou então precisa lidar com cartórios, é um setor que é altamente vulnerável, embora a gente não veja isso de uma forma tão... Num primeiro momento, a gente pensa que só quem participa de licitação está exposto a risco de corrupção, mas vários outros setores operacionais da empresa também estão expostos a esses riscos que precisam ser levantados antes de começar a pensar no programa de compliance. Em terceiro lugar, é importante criar dentro da estrutura organizacional uma instância de compliance que não precisa, às vezes a gente fala com pequenas empresas ou médias empresas e dizem assim, eu não tenho um funcionário, não tenho como criar uma comissão dentro da minha empresa, ou então um comitê, não tem 3 pessoas que podem ficar o tempo inteiro fazendo isso. Não necessariamente precisam ser 3 pessoas, uma pessoa especificamente para isso. A CGU tem uma cartilha também, como todas essas que a gente está citando, gratuita, disponível para programas de integridade para pequenas e médias empresas. E lá nessa cartilha tem as diretrizes, e tanto os órgãos de controle brasileiro quanto os órgãos de controle dos Estados Unidos já disseram, tudo bem, se tiver uma pessoa lá que esteja preocupada em fazer esse programa girar, em fazer esse programa acontecer, já é o suficiente. Não é o ideal, mas é o suficiente, já vai fazer a roda girar. Assim, né? Então, depois que tiver essa instância de compliance, essa instância interna responsável pelo dia a dia do programa, ela precisa garantir que os padrões de conduta que normalmente vão estar elencados num código de conduta interno, eles sejam conhecidos pelos colaboradores da empresa e que eles cumpram, de alguma forma, assim, tem que ter um mínimo de controle para que eles estejam sendo cumpridos. Além dos padrões de conduta, como eu falei para vocês, existe uma exigência, uma expectativa de que o programa de compliance crie uma série de procedimentos internos que vão desde procedimento para pagamentos, procedimentos para contratação, escolha de fornecedores, hipóteses de conflito de interesse, política de brindes e presentes, todas as questões que possam envolver algum tipo de suspeita precisam ser controladas e estarem geridas dentro da empresa. Além disso, um canal de denúncias, que é um canal de comunicação interno que serve para denúncias e para tirar dúvidas. E muitas vezes as empresas são relutantes com isso, elas dizem assim, não vou abrir meu canal de denúncias para o público externo, porque vai vir um monte de coisa lá, um monte de gente que vai ficar reclamando da minha empresa aqui sem pé nem cabeça, e elas não percebem a riqueza que é a denúncia registrada num canal desse. Hoje em dia, com os meios de comunicação, com as mídias sociais, um cisco de notícia assim, vira uma explosão no outro dia. Então, se a empresa consegue, antes disso cair na boca do povo, assim, ter ciência do que está acontecendo, ela consegue apurar internamente, fazer com que cesse, tomar providência, se ela tiver interesse, para que cesse esse ilícito e, eventualmente, até remediar o que foi feito, os prejuízos que foram causados à administração pública. Aqui no Brasil, a gente ainda não sabe como vai ser aplicada a lei de anticorrupção, em que medida, como o doutor Samuel falou, é uma lei muito nova para a gente, embora ela seja de 2013, é uma lei muito nova ainda. Mas, nos Estados Unidos, o fato de denúncias terem sido recebidas, terem sido processadas, terem sido remediadas, já fez
com que penalidades fossem afastadas, que as empresas fossem penalizadas num grau muito menor pelo fato de terem tomado providências internas sozinhas, por livre e espontânea vontade, assim, de forma voluntária. Então, é muito importante que as empresas invistam num canal de comunicação interno. E, além das denúncias, também para tirar dúvidas. Eventualmente, um funcionário foi treinado, recebeu informação, mas assim, agora eu estou aqui e não sei o que fazer. Vai lá, se não conseguir contatar com seu superior, se não tiver abertura, e registra algum tipo de dúvida no canal de denúncias, no canal de dúvidas, e pode receber a devida orientação. Por último, o treinamento e o monitoramento. O treinamento ele é muito importante, a gente brinca, assim, já conversei com o pessoal do escritório, não dá para esperar que um colaborador, de repente, está participando, uma empresa que participa de licitação, daqui a pouco manda um funcionário do comercial lá num pregão, e aí está brigando, e aí chega o concorrente, o representante da outra empresa, e diz assim, pô, deixa eu ganhar aqui, que aí na próxima tu leva, vamos combinar, quem sabe eu te pago aqui por fora. Ou então o pregoeiro vem e começa com alguma conversa. Esse cara não pode chegar e falar assim, espera aí que eu vou ligar para o meu chefe e perguntar se eu posso fazer isso, né? Ele tem que estar preparado para dar uma resposta, para mostrar que a empresa é comprometida e que não aceita nenhum tipo de situação nesse sentido. E feito esse panorama geral, então, do programa de compliance, os pilares essenciais, e falando um pouquinho sobre eles, quando eu comecei a estudar o programa de compliance, costumavam se perguntar, mas existe alguma lei que exija, e todo mundo exige o programa de compliance, todo mundo levantava a mão, e era uma pegadinha, porque não tinha nada, de fato, além da previsão da lei anticorrupção, de que poderia ser uma atenuante no caso de uma multa administrativa. E, hoje em dia, essa realidade mudou muito no âmbito das licitações e dos contratos. O primeiro exemplo, eu coloquei ali a lei federal, né, o decreto, o decreto 8420 de 2015, ele, no artigo 42, ele elenca aqueles pilares que eu coloquei para vocês. E a portaria da CGU 909, ela fala um pouco sobre como vai ser fiscalizado esse programa. Mais recentemente, a lei do Rio de Janeiro e a lei do Distrito Federal, que exigem que as empresas que contrataram com a administração pública implementem programas de compliance no prazo de 180 dias. No mês passado, o Ministério da Agricultura, o MAPA, também editou uma portaria exigindo que os entes vinculados ao Ministério também coloquem essa cláusula nos editais de licitação, não como um requisito de habilitação, mas que as empresas que contratarem se comprometam a implementar programas de compliance, nesse caso, no prazo de 9 meses, sob pena de aplicação de multa, eventualmente até de rescisão contratual. E, por último, como eu falei para vocês já, as estatais, que também, hoje em dia, vêm praticamente todas com os regulamentos internos de licitações e contratos, prevendo uma análise bem rigorosa dos parceiros, dos seus fornecedores e parceiros negociais, no sentido de terem ou de não terem um programa de compliance. O Gustavo está fazendo assim para mim, sinalizando que acabou. Mas eu podia ficar falando muito para vocês aqui, porque a Eletrobras, por exemplo, só vou falar mais essa, ela tem uma previsão no regulamento interno dela, de que, depois de passar por toda a fase de disputa, de habilitação, a empresa está lá pronta para assinar o contrato, pode, dependendo do vulto da contratação, se for uma contratação de grande vulto, essa contratação vai passar por uma última análise da diretoria de compliance, que vai decidir, olha, essa empresa é íntegra, pode contratar, pode assinar o contrato, ou então ela pode dizer, cancela essa licitação e não faz nada. Não assina nada, porque é um risco muito grande, a gente não quer se envolver nesse tipo de risco. Então, o compliance ele é uma realidade no âmbito das licitações públicas, e, como eu falei antes, é um mecanismo de prevenção, diferente de ficar criando novas leis e de tornar mais ferrenhos os mecanismos repressivos. Ele é um mecanismo voltado à prevenção e a evitar a ocorrência de novos atos de corrupção. Obrigada, pessoal.